Brinquedoteca do Conselho Tutelar de Camaçari precisa de doações. 12º Batalhão da PM desenvolve novo plano estratégico e novas viaturas devem chegar neste mês. E apesar de práticos, alimentos processados não suprem necessidade nutricional. Hoje é segunda-feira, 3 de setembro. O Jornal da Câmara está começando. Desde o mês de julho, o 12º Batalhão da Polícia Militar, localizado aqui em Camaçari, está com um novo comandante. Para melhorar os índices de segurança, um plano estratégico vem sendo desenvolvido. A repórter Tanara Regis tem mais informações. Pois é, Gil, estamos com o comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar em Camaçari, o Tenente-Coronel Marcelo Grum, que vai trazer essa avaliação sobre a segurança pública no município. Comandante, na sua opinião, como é que está hoje a situação da segurança pública em Camaçari? Bem, o balanço que eu faço, apesar de pouco tempo aqui no município de Camaçari, é bastante positivo, né? Nós temos, por exemplo, no primeiro semestre de janeiro a junho, uma redução da ordem de 33% no caso das mortes violentas letais aqui no município de Camaçari, que é o divisor que a gente bastante controla, né, que são as mortes aqui no município. Então, o balanço é bastante positivo. A respeito de um planejamento estratégico, eu sei que é recente a sua entrada, mas já está se pensando aí nessas perspectivas futuras? Bem, eu assumi recentemente o batalhão e estamos terminando a fase de elaboração do planejamento estratégico e a ideia, as perspectivas são muito positivas, inclusive com a implementação de novas viaturas na área. A gente pretende colocar 4 ou 5 viaturas a mais a partir do mês de setembro para melhorar a sensação de segurança aqui da comunidade de Camaçari. Nós sabemos também que aqui o batalhão ele tem uma tradição de um trabalho preventivo também, junto à comunidade. Como é que estão esses programas? Sim. A gente tem a BCS, a Base Comunitária de Segurança Pública, aqui no 12º Batalhão, que realiza diversas atividades de aproximação cada vez maior da Polícia Militar com a comunidade. Essa base desenvolve alguns programas, como, por exemplo, aulas de computação. Vamos iniciar, provavelmente, após uma readequação do local, aulas de inglês, artesanato e outras atividades que a gente possa trazer a comunidade para dentro da base comunitária. Além disso, temos o PROERD, que é o Programa de Erradicação às Drogas, onde policiais militares do 12º Batalhão se dirigem a escolas estaduais, públicas estaduais e municipais e mostram a importância do afastamento das drogas às nossas crianças. Então, fora isso, a Semana do Agasalho, recolhemos agasalho, entregamos em algumas comunidades. É a corporação se aproximando cada vez mais da comunidade de Camaçari. Por fim, eu gostaria que o senhor deixasse, então, uma mensagem à população, né, sobre esse trabalho que é feito junto com a população, ao lado da comunidade. Pronto. É importante que a população se junte à Polícia Militar e participe da segurança pública. Segurança pública não é somente um dever da Polícia Militar, é um dever de toda a sociedade, junto com a Polícia Militar, em prol do bem-estar social. Então, é muito importante essa participação. Utilizem o Disque Denúncia, avisem qualquer fato que esteja acontecendo no seu bairro, na sua rua, ligue para o nosso Disque Denúncia, o 9987-2330. Utilize também o 190 e esteja sempre ao lado da Polícia Militar, porque a Polícia Militar ela é de todos nós. E estamos aqui 24 horas para servir a toda a comunidade de Camaçari. Obrigada, comandante. Tanara Regis para o Jornal da Câmara. Muito obrigado pelas importantes informações, Tanara. O incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro foi controlado por volta das 3 horas da manhã de hoje. O incêndio começou ontem às 19h30. Até o momento, não há registros de focos de incêndio na mata que cerca o museu, localizado no Parque Nacional. O Museu Nacional do Rio, a mais antiga instituição histórica do país, reuniu um acervo de mais de 20 milhões de itens dos mais variados temas, coleções de geologia, paleontologia, botânica, zoologia e arqueologia. No local estava a maior coleção de múmias egípcias das Américas e o mais antigo fóssil humano encontrado nas Américas. A Brinquedoteca do Conselho Tutelar é um espaço utilizado pelas crianças que são encaminhadas até lá por elas que vão com os pais ou responsáveis em atendimento. É uma forma de distrair a criança com brinquedo, porém a variedade ainda é pouca e o órgão necessita de doações. A reportagem é de Fernanda Santana. O Conselho Tutelar
acompanha casos em que os direitos de crianças e adolescentes são violados. São situações de agressão e violência, até casos em que os pais precisam de orientação sobre como conduzir o processo de criação e educação dos filhos. A gente está em um momento muito difícil no nosso país e as famílias estão muito sem paciência. O momento da dificuldade financeira atrai essa impaciência e aí eles, não por ele ser um pai ruim ou uma mãe ruim, ele acaba focalizando essa impaciência na agressão física. Então a gente precisa aconselhar esses pais, não é assim que se educa. Ou educar com agressão não é educar, é apenas mutilar. Para viabilizar o atendimento, o espaço da brinquedoteca permite que as crianças permaneçam em segurança enquanto os pais são ouvidos pelos conselheiros. Somos zeladores de direito de criança e de adolescente. Então o Conselho Tutelar é um órgão que zela do direito da criança e do adolescente, é um órgão que quer cuidar dessas crianças e adolescentes que estão aí, sendo negligenciada, agredida, abusada. Então, o nosso órgão tem essa importância, além de aconselhar as famílias. A brinquedoteca foi inaugurada do ano passado a partir de doações da comunidade. Mas os passatempos das crianças ainda são poucos e os conselheiros estão mobilizados para arrecadar principalmente brinquedos de montar, quebra-cabeças e jogos de tabuleiro, sempre em bom estado. A criança precisa brincar para se desenvolver com qualidade. É um ser em desenvolvimento, é sujeito em desenvolvimento constante. Então, o brincar delas aqui dentro, a gente tem feito registros quando elas estão aqui dentro e a gente percebe o encantamento. Então, o fazer a brinquedoteca é nesse sentido, de amenizar essa brutal desigualdade que a gente vive. A criança vive em violação, a criança vive sendo apanhada e ninguém pensa no brincar dela. E o Conselho pensou no brincar de cada criança. O Conselho Tutelar é aberto à visitação da comunidade. E as doações podem ser entregues na própria sede da entidade, na rua Tupinambá, centro de Camaçari. Vamos conferir agora como fica a previsão do tempo para os próximos dias aqui na cidade. De acordo com dados da meteorologia, hoje o tempo será de sol com algumas nuvens, mas não deve chover. A temperatura máxima prevista é de 29 graus, a mínima 21. A terça segue quase inalterada. Será de sol com algumas nuvens, mas também não chove. A previsão de temperatura máxima é 28 graus, a mínima 22. Na quarta, o tempo será nublado com abertura de sol à tarde. Pode garoar pela manhã e também à noite. A temperatura mínima prevista, 23 graus, a máxima chega a 26. Agora a gente vai dar uma olhada no trânsito. Vamos lá fora com as câmeras Bahia Link instaladas em vários pontos da cidade de Camaçari. Nós temos a Praça da Simpatia em frente à Cidade do Saber. Alguns pedestres circulando pela Praça da Simpatia. Vamos a um outro ponto da cidade. Vamos a outro ponto da cidade, 4 câmeras, uma instalada aqui na Avenida 28 de Setembro. Nós temos também a localidade de Parafuso, nós temos a Praça Desembargador Montenegro e o principal acesso ao centro de Camaçari, a Avenida Jorge Amado, o trânsito tranquilo neste momento. A seguir, a campanha de vacinação contra sarampo chega ao fim e você vai ver como ficou a cobertura de imunização no estado e como se prevenir da doença. E saiba a diferença dos alimentos in natura, processados e ultraprocessados. Nós voltamos já já. No sábado passado, a campanha de vacinação contra poliomielite e sarampo chegou ao fim após o segundo dia D. Mesmo assim, em diversos estados, a meta não foi atingida. Em relação ao sarampo, a Bahia vacinou cerca de 82% do público-alvo, abaixo da meta, 95%. Por isso, a nossa dica do especialista de hoje é sobre essa doença. Confira. Eu
eu sou Tereza Gifone, pediatra, e vou falar um pouco para vocês sobre o sarampo. O sarampo é uma doença endêmica que atinge vários continentes do mundo. E no Brasil já tinha sido erradicada, mas devido à baixa cobertura vacinal nos últimos anos e com a vinda dos venezuelanos para o norte do Brasil, esses venezuelanos que estão infectados estão transmitindo o vírus para nós brasileiros. Por isso, nós temos que fazer a prevenção através da vacinação no calendário oficial ou se não durante a campanha. O sarampo é uma doença viral aguda que, como manifestações clínicas, dá tosse, coriza, febre e também lesões exantemáticas em todo o corpo e uma lesão na mucosa oral chamada enantema, ou seja, mancha de Koplik, que é um sinal típico dessa doença. A prevenção é feita com 1 ano de idade, com a vacina tríplice, e a segunda dose dessa vacina é feita com 1 ano e 3 meses. Como vai haver a campanha, as crianças que não foram vacinadas nos últimos 30 dias vão ter que vacinar, mesmo que já tenham sido vacinadas anteriormente no calendário oficial. E os adultos que não comprovem que são vacinados terão que vacinar também. Não existe um tratamento específico para o sarampo. As crianças podem serem tratadas com a vitamina A, hidratação venosa e oral e com antitérmicos. E se a doença complicar, como otite média, pneumonia, encefalite viral, tem que fazer o tratamento hospitalizado, a depender da gravidade do caso. E o tratamento das infecções secundárias é com antibióticos. Julho registrou queda de 1,7% na produção industrial em comparação ao mês anterior, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. No entanto, o índice é 1,1% maior em relação ao mesmo mês de 2017. O setor industrial havia apresentado um forte recuo em maio, 11%, provocado pela greve dos caminhoneiros. Contudo, houve uma rápida recuperação em junho, atingindo 13%. Os motivos para esta queda são praticamente os mesmos que vêm contaminando as expectativas do mercado com relação ao desempenho da economia. Além da greve, as incertezas sobre as eleições presidenciais são os principais fatores. Nos últimos 12 meses, o acumulado é de 3% e de 2,1% para os primeiros 7 meses deste ano. A indústria de alimentos teve um aumento de 4,6% no ano de 2017. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos, os processados alcançaram 33,4 bilhões de dólares dos 67 bilhões da balança comercial do Brasil. Pois é cada vez mais comum que a gente consuma esse tipo de alimento, mas os nutricionistas informam, eles são pobres em nutrientes, como você vê agora na reportagem de Suelen Santos. A partir da necessidade humana de aumentar a conservação dos alimentos, alternativas foram surgindo no intuito de garantir o alimento no período de seca ou frio. O fato é que a grande maioria dos produtos que consumimos, hoje, passam por algum tipo de processamento. Eu sempre tomo mais suco que isso aqui. Eu não sou suco natural. Eu não estou acostumado a comprar isso aqui, não. Mas hoje você mudou um pouquinho, né? Mudei um pouquinho. O pastel é uma opção mais rápida para eles, né? Eles estão na correria do dia a dia e se torna mais rápido. Chegou, comprou, comeu, já foi embora. Eu vim de casa agora, aí estou comendo aqui para aguentar até mais tarde. Até chegar em casa. Tem de fazer uma merenda, esse horário tem de fazer uma merenda mais ou menos, né? E é rápido, né? Com certeza, né? Alimentos práticos e que saciam a fome. Mas será que supre a necessidade nutricional do nosso organismo?
Esses alimentos a gente sabe que não são indicados, né, para uma alimentação saudável, porque são ricos em sódio, são ricos em substâncias, né, conservantes, químicos que favorecem, né, irritam a mucosa, favorece algum tipo de câncer, como nitrato e nitrito, que são duas substâncias, né, altamente, né, tóxicas para o organismo. E você sabe a diferença entre alimentos in natura, processados e ultraprocessados? Vamos lá. O milho assim que sai do pé, por exemplo, é in natura. O enlatado dele é o processado, fabricado pela indústria com adição de substâncias para torná-lo durável. E aquele salgadinho é um alimento ultraprocessado, que necessita de formulações industriais de substâncias extraídas do milho. Os alimentos processados e os ultraprocessados, eles devem ser exceção na alimentação, né? Porque a gente sabe que para os ultraprocessados mesmo, eles são alimentos que são produtos, na verdade, né? Derivados de algum alimento que tem um alto teor, um alto tempo de prateleira, então isso já contém muitos conservantes químicos, né? Já não tem quase nada do alimento, e sim mais substâncias, né, químicas daquele produto. O in natura a gente deve estar consumindo regularmente, é o alimento propriamente dito, são as frutas, os vegetais, o milho, né, a tapioca, as raízes, os tubérculos, isso sim são alimentos in natura que devem estar fazendo parte, né, do nosso dia a dia. No mercado, um dos alimentos que o seu Antônio sempre compra é o milho enlatado. A sua esposa utiliza o alimento para fazer o bolo de milho, que ele mais adora. Seu Antônio, o senhor tem o costume de consumir alimentos processados, ultraprocessados, por exemplo, como milho? Sim, de vez em quando a gente consome esse alimento em casa. Em que momento? No café, né, da manhã, de noite também, às vezes. A sua mulher faz algum preparo com esse alimento? Qual alimento? Bolo, faz bolo. Ficamos por aqui para rever as reportagens exibidas nessa edição. Você pode acessar nossa página no Facebook e também no YouTube. Inscreva-se no canal da TV Câmara Camaçari e ative o sininho para receber todas as nossas atualizações. Para enviar sugestões de pauta, basta encaminhar pelo nosso WhatsApp 981839287. Lembrando que o Jornal da Câmara é reprisado às 7 da noite pela TV a cabo, canal 25.1. A seguir você fica com Esporte Total Camaçari com Cleuber Cidreira. Todos uma boa tarde e até amanhã.